O reino de Deus é constituído de princípios que Ele mesmo estabeleceu. Certa ocasião eu ouvi uma frase que gostei. Ela disse: se você quebrar um princípio, o princípio vai quebrar você, porque sempre há consequências quando se quebra princípios. Precisamos entender que um dos princípios ou leis espirituais que Deus estabeleceu é a autoridade. Ela deve ser entendida e respeitada, inclusive dentro da família. Esse é o assunto da nossa conversa hoje. Fique comigo e nos próximos minutos nós vamos aprofundar esse entendimento. Em Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Então, a Bíblia nos instrui algumas coisas. Em primeiro lugar, nós temos que nos sujeitar à autoridade. Ponto. Agora, a razão do princípio. As autoridades são instituídas por Deus. Então, quando falamos de autoridades na sociedade e governo, quando falamos de autoridade na igreja, existe governo dentro da igreja, na família, nós precisamos entender que essas autoridades, não necessariamente pessoas, mas um lugar que elas ocupam foi designado por Deus para não apenas ser ocupados por pessoas que exerçam autoridade, mas para que essa autoridade seja respeitada. E a palavra de Deus nos mostra que não há autoridade que não proceda de Deus. Então precisamos entender a autoridade como procedente de Deus. Portanto, quando alguém exerce uma função de autoridade, ele é um representante. A palavra de Deus vai usar o termo aqui em Romanos 13, um ministro de Deus. Com isso em mente, precisamos entender que a família, não diferente da sociedade, ela também tem o princípio de autoridade e tem governo. A palavra de Deus se refere ao homem como o cabeça do lar e fala da importância de que a mulher seja submissa ao seu marido. A palavra de Deus também nos ensina em Efésios capítulo 6, fazendo menção de um dos 10 mandamentos, que a Bíblia chama de o primeiro mandamento com promessa. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe, para que tudo te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A palavra de Deus nos ensina que além de obedecer aos pais, devemos a eles honra. Nós vivemos um tempo onde a sociedade questiona demais o respeito à autoridade, o entendimento da importância da autoridade, mesmo no meio cristão. Quando falamos da submissão da mulher ao marido, existe muita resistência, porque a inclinação de muitas mulheres e até mesmo de homens que estão no lugar de autoridade sem entendimento bíblico é de achar que isso diminui a mulher. Talvez por ter crescido no lar cristão, onde os valores bíblicos eram entendidos, ensinados e praticados, isso tenha sido mais fácil para mim. Mas eu me lembro de meu pai se referindo à minha mãe como a vice-presidente do lar. Ou seja, a ideia não era diminuí-la, era dizer: se eu tenho um governo e liderança, eu preciso muito dessa mulher. Quando Deus instituiu, estabeleceu a mulher como ajudadora, não era mera auxiliar, era alguém que ajudaria até mesmo com bons conselhos, orientando o homem que tem a responsabilidade de governo. Mas deixa eu dirigir uma palavra às mulheres: ninguém deve se sentir menos importante porque não é a autoridade máxima do lar. Por exemplo, se você perguntar a uma mãe se os filhos são menos importantes porque devem submissão a ela, ela vai dizer de jeito nenhum. E nós vamos concordar com essa mãe que tem um amor sacrificial, que daria a vida pelos filhos. Ela vai entender que a necessidade dos filhos serem sujeitas a ela não diminui o valor ou a importância dos filhos. Agora eu pergunto, se essa lógica funciona, quando a mulher, que ao mesmo tempo que a esposa é mãe, olha para os filhos e diz: eles não são menos importantes porque tem que se submeter a mim. Porque quando se fala dela submeter-se ao marido, ela usa a conversa contrária, a lógica oposta, dizendo que então está diminuindo o valor. Não se trata de valor. Por exemplo, dentro da igreja, nós temos autoridade. O Senhor Jesus é a autoridade máxima, mas a Bíblia diz que Ele deu a vida por nós. Ou seja, o fato de que nós temos que nos submeter a Ele como nossa autoridade não diminui o nosso valor. Essa conversa de trabalhar o valor não deveria ser medida, principalmente no meio cristão, não deveria ser usado para medir esse tipo de assunto.
Então precisamos entender, é princípio bíblico. E se for ensinado na perspectiva correta, vai trazer bênção em vez de dano. Porque, por exemplo, filhos que obedecem e honram seus pais vão ter a bênção de Deus. No entanto, a Bíblia diz que quem resiste à autoridade, filhos que se rebelam contra os pais, em vez de bênção, a Bíblia diz que eles estão resistindo a Deus e que eles vão trazer sobre si condenação. Porque o princípio que você quebra vai quebrar você, é um fato. Então é muito importante que a gente entenda esse sistema de autoridade no lar. Me lembro quando a Alissa, minha filha, era ainda criança, ela tinha entre 9 a 10 anos de idade. Nós estávamos voltando de uma cerimônia de casamento que eu havia celebrado e ela me pergunta, papai, por que o pai da noiva é que entra com ela na igreja para entregar ela para o noivo no altar? Falei, filha, por que criaram isso? Eu não sei. Mas falei para ela, eu posso te explicar por que a gente aceita reproduzir esse gesto nas nossas cerimônias. Falei para ela, porque de acordo com a Bíblia, a autoridade que o futuro marido dessa noiva que está casando vai ter sobre ela é exatamente a mesma autoridade que o pai tinha sobre ela enquanto ela, era a moça vivendo debaixo do teto do pai. Então, naquele momento, nós entendemos que isso representa uma transferência de autoridade. E eu mostrei para ela o princípio bíblico. Números 30, por exemplo, nos traz a lei a respeito dos votos. Então Deus diz, se uma moça, ainda vivendo na casa do pai, fizer um voto, o pai tinha que validar. Se o pai não concordasse com o voto que ela fez a Deus, Deus está dizendo, você está desobrigada. Por quê? Porque Deus está dizendo, eu estabeleci uma autoridade sobre você, a autoridade tem que validar, concordar com o seu voto. Você não pode viver fora da autoridade desse pai. E se o pai não estiver de acordo, então eu libero você. Porque Deus está dizendo, eu quero que você respeite a autoridade que eu estabeleci mais do que o voto que você de forma independente possa fazer para mim. Mas Deus disse, se essa mesma moça, no dia em que se casar, tornar conhecido ao marido o voto que ela tinha já aprovado pelo pai e o marido não concordar, então ela estava desobrigada do voto diante de Deus. Como que Deus está tratando isso? Que a entrada do marido, desse homem na condição de marido, substitui a autoridade que o pai tinha. E eu comecei a falar com a minha filha, eu falei, filha, a autoridade que o papai exerce sobre você é ruim? E minha filha, com a lógica de criança, ela responde, de jeito nenhum, pai. Você cuida de mim, você me protege, você educa, você supre necessidade. Ela diz, não tem como isso ser ruim. E eu disse para ela, pois bem, filha, cresça pensando que o dia que você se casar e prestar submissão ao marido, assim como você presta aos seus pais, ao papai e à mamãe, isso também não vai ser ruim. Essa é uma autoridade boa para ser exercida de forma sadia. Então, nós precisamos, diz a palavra de Deus, não nos conformar com o mundo, mas nos transformarmos pela renovação da nossa mente. Nós não podemos aceitar argumentos mundanos tentando conduzir famílias cristãs. E tem muita gente tentando fazer isso. E quando se rebelam contra a autoridade, desafiam, mesmo que não seja uma atitude verbal de agressão, mas medem força, casais estão comprometendo o melhor de Deus sobre a sua própria casa, sobre a sua própria família. Então, uma das coisas que entendemos ao olhar para esses princípios, primeiro, o conceito de autoridade. Vamos recapitular, um ministro de Deus, um representante de Deus, a autoridade vem de Deus, não há autoridade que não venha de Deus. E quando a Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, significa que assim como os pais têm autoridade sobre os filhos, o marido tem autoridade sobre a esposa. Agora, a autoridade deve ser exercida de forma sadia, porque tudo que é legítimo na Bíblia também é passível de abuso, e com autoridade não é diferente. Então, a palavra de Deus nos fala em 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro diz assim, eu presbítero, essa palavra presbítero significa ancião e era usada aqueles que governavam a igreja. Ele diz, aos presbíteros que há entre vós, aí Pedro fala, eu presbítero juntamente convosco, digo, apacentai o rebanho de Deus. Então Pedro diz assim, não como dominadores do povo. O que ele está dizendo? Que nós não podemos confundir autoridade com autoritarismo. Repito o que falei antes, a mulher na condição de ajudadora, auxiliadora do homem, não é mere simplesmente uma servente. Há um momento onde Deus fala com Abraão, e ele diz, ouve Sara, sua mulher. Deus está dizendo, coloquei alguém ao seu lado para te ajudar, porque você precisa de ajuda. É como se Deus estivesse falando, até para pensar e tomar decisão, você precisa de ajuda. Agora, o responsável diante de Deus pelas decisões será sempre o homem. É lógico que ele deve ter o bom senso de ouvir a sua esposa. Agora, não se confunda a autoridade com autoritarismo. A palavra de Deus nos mostra que nós devemos submissão às autoridades. Pedro escreve orientando a honrar o rei. Gente, ele está falando de um rei que iria
matar o próprio Pedro, perseguir os cristãos em Roma, mas ele diz, respeite a autoridade que está por trás. Agora, se a pessoa errar, ela vai dar conta diante de Deus. Entender o conceito de autoridade, agora eu falo para os que estão na posição de autoridade, os pais, né, o marido, significa entender o que Jesus falou, né? Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Não usamos a posição de autoridade, né, para, através dela, cometer abusos. Usamos essa posição entendendo que é uma responsabilidade diante de Deus de liderar, de proteger, de suprir e, ao mesmo tempo, com o entendimento de que haverá prestação de contas. Esse princípio tem sido muito ignorado por filhos e esposas, mesmo em famílias cristãs. E quando resistimos à autoridade, estamos resistindo à ordenação de Deus. E a palavra de Deus é clara, dizendo que haverá consequências. A gente traz condenação. Então, se filhos que se sujeitam aos pais vão ter longevidade e prosperidade, vão viver mais, vão aumentar seus anos de vida, né, vão ser bem-sucedidos no que fizerem, o que acontece com os que desonram? O inverso. Encurtam seus dias, não prosperam. Nós precisamos entender essa perspectiva bíblica, né, de que a sujeição, reconhecendo Deus por trás da autoridade representada, ela traz bênção. Então uma casa precisa de ordem, né? Muito marido no meio cristão às vezes reclamam da Jezabel, que estão tentando manipular os maridos, mas deixa eu dizer, só tem Jezabel onde tem Acabe. Tem muito homem banana que não se levanta para ser líder, começando da parte espiritual, de ter uma vida em Deus, de trazer o céu para o lar, de ensinar a palavra, de ter um posicionamento claro sobre isso. E a ideia, quando apresentamos um problema no lar, não é só diagnosticar culpados, é diagnosticar um problema para trazer a solução. Qual é a solução? Estabelecer a ordem. Não importa quem errou, talvez a família precise sentar e dizer, nós temos que nos alinhar com a palavra de Deus e recomeçar. Porque se fizermos da forma correta, iremos juntos mais longe. Mas se quebrarmos o princípio, incluindo a autoridade, o princípio vai nos quebrar. Fica essa palavra não só de instrução, de alerta e de advertência, para que com a graça de Deus haja ajuste e bênção na sua casa.